Olá, minha gente. Começa agora o nosso Bate-Papo das 6, esse programa que você está acostumado sempre ver às quintas e sextas-feiras, das 18 às 19 horas. Uma conversa bem legal, bem bacana, aqui pela sua TV Foz, canal 16.1, para toda Linhares e região, São Mateus, Colatina, você da Grande Vitória, que também nos acompanha, e claro, no sul do estado, através do nosso sinal de Cachoeiro de Itapemirim. Bate-Papo das 6 de hoje vai falar sobre mercado de trabalho, qualificação, escassez de mão de obra. São temas bem recorrentes, são assuntos que têm afetado hoje a produção, o desenvolvimento, a indústria, o comércio, e nós vamos conversar sobre isso. Do meu lado está o professor Reufran Pereira dos Santos, ele é mestre, especialista em gestão de pessoas e acompanha bem essa dinâmica aí. Tudo bem, Reufran? Bem-vindo. Tudo bem, é um prazer imenso estar com você aqui. Alegria tê-lo conosco. Rabi da Gestão, consultor, especialista em desenvolvimento pessoal, também conosco. Rabi, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, viu? Mais uma vez, satisfação, Cláudio. Obrigado por mais um convite aí. Gente, não pós-feriado, depois do 1º de maio, né? Dia do Trabalhador, dia do Trabalho, né? A gente falar de um assunto tão pertinente, um assunto tão importante, o Reufran. Sim. E hoje a dificuldade do setor produtivo tem sido encontrar mão de obra. Algo que não se via em Linhares, por exemplo, que era bem raro ver, placa de contrata-se na porta do supermercado, da farmácia, enfim, né? Van anunciando às 7 horas da manhã, venha trabalhar conosco. É um cenário que a gente não via há muito tempo, né, Rabi? Muito tempo. Eu sou um pouco mais experiente, né, para não dizer mais velho. Já atuou também no varejo, no comércio, sabe, né? Mas a gente sempre teve uma quantidade de empregos menor, né, do que a demanda, a quantidade de pessoas que queria ser empregada. Você anunciava uma vaga e tinha fila na porta da empresa. Você podia até escolher entre o mais qualificado ou não. Exatamente, né? Fazer uma seleção mais apurada. Hoje já não está tão fácil assim. Rabi, e nesse mundo aí, nessa inversão, digamos assim, né? Porque se antes tinham poucas vagas e muitos trabalhadores, hoje está invertido, né? O empresário precisa estar atento para conseguir segurar essa mão de obra, essa força de trabalho, né? E isso está em todos os setores, o Cláudio, na indústria, no comércio, no varejo, no serviço. Os profissionais vêm trabalhar e por menos de um ano simplesmente eles abandonam a empresa. Então cada vez mais está difícil, está desafiador hoje você tocar um empreendimento hoje em nosso país. Então... Ô Reufran, a gente falava aqui do comércio, onde você atuou durante vários anos. No comércio há uma rotatividade muito grande também de trabalhadores, né? De pessoas que entram. Obviamente que, claro, é direito do trabalhador, encontrou uma outra vaga que paga um pouquinho mais, mas nem sempre pecúnia, dinheiro é o fator mais relevante, né? Nós temos uma mudança significativa, né, nesse mercado, no pós-pandemia, que eu acredito que não é algo passageiro. As pessoas, elas ficaram mais tempo em casa, né, Rabi? As pessoas, elas encontraram o prazer de viver, de se relacionar com as outras pessoas e que a vida não é só o trabalho. Então isso deve ser levado em consideração. Essas novas gerações, elas levam em consideração a qualidade de vida, levam em consideração o tempo que elas têm para fazer outras coisas que não estão ligadas especificamente ao trabalho. É um desafio. A nossa geração, a geração dos baby boomers, né, era uma geração diferente. Quando alguém falava assim, olha, eu tenho uma demanda, eu tenho um problema, a gente virava e falava assim, como é que eu vou resolver? E pedia um tempo e ia resolver. E mesmo que isso sacrificasse o tempo com a família. Exatamente. Muitos de nós fez isso. Né? Na comunicação, então, né? Exatamente. O Rabi, e nesse mar, ou nesse céu de brigadeiro que a gente vive aí do mercado de trabalho, em que as pessoas podem escolher uma vaga melhor que a outra, buscar um trabalhador comprometido, compromissado, está cada vez mais difícil também, porque às vezes o cara quer um bom salário, mas eu não trabalho aos sábados, por exemplo. É uma opção e eu não quero. Exatamente. Hoje o profissional ele quer conciliar um bom salário, com qualidade de vida, com flexibilidade de horário e com vários benefícios. E cada vez mais a margem para o empresário já está complicada em relação aos custos, à concorrência. E aí ele precisa agora adequar o negócio dele para poder
garantir que o seu quadro de colaboradores ele seja completo. Tá vendo o tamanho do desafio, Eufran? Agora, eu penso assim, Eufran, a gente que já passou dos 40, né? Eu já passei dos 50. A gente já viu algumas, eu também, claro, algumas crises econômicas. Sim. O mercado ele é muito dinâmico, né? As coisas estão indo de vento em popa e de repente uma fala de um presidente aí muda todo o rumo da história. Pode ser que em algum momento a gente tenha uma dificuldade nesse sentido, né? Olha, o que tem, a gente tem que ficar muito atento nessas questões. Né? A menos que haja uma recessão muito forte, não há indícios que esse quadro mude. Então, e para ter recessão eu preciso ter aí pelo menos 3 trimestres com PIB negativo. Uma queda no PIB ou negativo. Então, eu não acredito, não é esse cenário, apesar das dificuldades que existem, nós estamos falando de inflação. O momento é muito bom. O momento ainda é de que vai faltar gente. E aí tem uma coisa, Cláudio, que a gente tem que levar em consideração. Né? Nós temos uma produtividade muito ruim. Nós produzimos 1/4 do que um americano produz. Esse é dolorido dizer isso, mas é a falta de conhecimento de ferramentas específicas, a falta de capacitação dessas pessoas gera aí esse problema. Vamos pegar um exemplo bem claro, a nossa construção civil. A nossa construção civil, ela é muito atrasada, ela tem um desperdício imenso, exige demais dos trabalhadores e a tecnologia, enquanto nós levamos 45 dias para construir uma casa, o chinês constrói em 2 dias. Para nós é muito mais caro. É muito mais oneroso, caro. né? O americano tem um modelo de construção muito mais eficiente. Os americanos dominam o uso de ferramentas que elas aumentam a produtividade. Então nós temos esse problema aqui no Brasil também. Então o empresário ele tem de um lado pessoas que vão produzir pouco. Nós temos todo um arcabouço de taxas, impostos e encargos sociais gigantesca. Né? Então, para cada R$1 que você paga para o colaborador, se é uma empresa do Simples, em torno de 38% são encargos sociais. Simples nacional. O Simples. Se for uma empresa que ela tem serviços, no caso, vou pegar uma empresa de serviço de grande porte, chega a 120% se ela tiver no lucro real. Então, se não tiver aqueles programas de desoneração da folha, de incentivos específicos, então para cada R$1 que você paga, você tem R$1,20, no caso das grandes empresas, para pagar de carga, né, de impostos, taxas a mais. E isso não vai para o bolso do trabalhador. Aí você pensa num Brasil que o brasileiro é empreendedor, é trabalhador. Essa história de o brasileiro é preguiçoso. Não é. Não é. Trabalhador. O brasileiro é muito trabalhador. O sujeito trabalha de manhã na empresa, à noite ele está entregando pizza. Exatamente. É motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo. O brasileiro é trabalhador. Então, o que acontece? Para ele ganhar R$1.500, ele vai ser PJ. Com certeza. Ele vai ser PJ, porque ele não tem um patrão. Ele não tem um patrão, é difícil falar isso. Mas ele não tem um patrão, ele vai fazer o horário dele e pronto. Só que existe um outro problema, a precarização do trabalho. Exatamente, a gente já cai numa outra situação. Já cai numa situação que... Alguns direitos que ele já não vai ter também. Não vai ter. Se ele não administrar isso bem, o que vai acontecer? Daqui a 10, 15 anos, nós teremos uma massa de pessoas com sérios problemas de saúde, problemas mentais, problemas sociais. Aí vem previdência, vem uma série e a gente não tem uma previdência para segurar tudo isso, porque não teve o recolhimento. Rabi, eu acho que tudo isso, inclusive até na área que você vai atuar, vou atuar como PJ, tudo isso requer planejamento, né? Requer planejamento, avaliação de riscos, né? Eventuais situações aí de cenário econômico internacional. E aquela segurança de uma gestão financeira para ter um caixa, né, para situações assim. Porque tudo é muito bonito até enquanto tem dinheiro em caixa. Enquanto tem dinheiro em caixa. E pessoas custam caro, né? Às vezes a gente, na posição de administrador e de gestor de pessoas, eu costumo falar muito a respeito disso também em sala de aula. Assim, olha, não romantizem a gestão de pessoas. Pessoas custam caro,
pessoas são a base da organização. Então a gente tem que ter atenção com elas. Então essas pessoas elas vão adoecer, essas pessoas precisam ser respeitadas no ambiente de trabalho, elas precisam de estrutura e tudo isso custa dinheiro. Inclusive tem uma legislação nova aí, o empregador precisa garantir essa qualidade, a saúde do trabalhador. Exatamente, tem que levantar os riscos psicossociais e isso estava até meio que, eu diria, meio obscuro, né, Rabi? A gente não sabia direito como levantar, o que fazer, tanto é que adiaram. Né? Não teve jeito. Não teve jeito, adiaram, mas se tomaram essa atitude é porque na retaguarda nós temos problemas sérios. E os problemas ligados à saúde mental são imensos dentro das nos últimos anos parece que eles ficaram mais evidentes, né? Mais acentuados, né, Rabi? Justamente por conta disso que o governo veio com essa atualização da norma, né? A NR1. Sim, NR1. E só para esclarecer um pouco, Cláudio, que isso é um tema bem relevante, os riscos psicossociais. Psico vem do grego, quer dizer mente, né? Emoções, alma. Não tem nada a ver com psicologia. Psicologia é outra história, né? E sociais quer dizer o ambiente. Então, o risco psicossocial é toda situação em que, num ambiente de trabalho, o funcionário vem a adoecer. Como que ele adoece? Com a liderança agressiva, com um ambiente tóxico. Assédio moral. Com assédio moral, né? Com falta de planejamento, distribuição de trabalhos. Então, tudo isso vai afetar a emoção do funcionário, ele vai adoecer. E aí a empresa precisa se reestruturar em relação a isso. Né? O setor de recursos humanos das empresas, né? A gestão precisa hoje estar muito antenada, né? Muito antenada. Nesse sentido. Precisa ficar muito atenada e assim, nós temos questões externas que vão respingar nas empresas. Nós tivemos há pouco tempo alguns estudos falando sobre o vício em jogos. O sujeito que se endivida por causa de jogos vai produzir? Não vai. Dificilmente. Ele vai ter dificuldade. Então, isso vai respingar nas empresas. A questão do meio social, né, que o Abi estava falando, olha, o problema que você tem é que você não consegue chegar na empresa porque você saiu de um tiroteio da onde você estava morando. Então isso vai afetar. Não adianta. Então, você não, mas eu sou empresário, não tiro férias, mas a realidade minha é diferente da realidade do trabalhador que está ali, que está pegando um ônibus todo santo dia. Então precisa ter essa sensibilidade. Precisa ter essa sensibilidade também. Acompanhamento melhor, né? Gente, é muito interessante, muito importante a gente estar ligado a essas nuances. Aliás, o professor Reufran, eu o chamo assim porque também é professor, né? Fez um apanhado geral, né? As consultas do CAGED, Cadastro Nacional, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e trouxe dados bem interessantes. Vou até pedir à nossa produção, se tiver pronto aí, vamos colocar na tela, para a gente ir comentando alguns números dos últimos 5 anos, né? Está ali o material preparado pelo Reufran, em que mostra essas nuances do mercado, né? O crescimento de vagas de trabalho, né? E a dificuldade de encontrar essa mão de obra. E nós tivemos, como volto a afirmar, se a gente não tiver uma recessão, essa questão de faltar mão de obra... A coisa só tende a piorar nesse aspecto. Tende a piorar. Bom, a gente está vendo os dados ali 2020 e 2024, não é isso? Exatamente, de 2020. Nós tínhamos, em 2020, 39 milhões de empregos no Brasil. Esse é o estoque de empregos no país. Vagas abertas. Isso aí, são pessoas que estão trabalhando. Isso aí, ocupadas ali. São 47 milhões hoje. Nossa. Então, nós temos uma quantidade... Então, ao longo desses anos, não houve queda. Sim. Então, a economia, apesar das dificuldades, o brasileiro continua acreditando no Brasil. Sem dúvida. O empresário continua acreditando. E como você disse, o brasileiro ele é muito proativo, muito trabalhador, né? Ele corre atrás mesmo. Agora, o empresário, além de ter que lidar com toda essa carga, né, Rabi? Impostos, né? Todos os tributos que ele precisa, ele não desiste, está ali buscando, como os próprios números mostram aí, né? Buscando o sonho, né? Porque o empresário brasileiro, ele é sonhador. O brasileiro, por definição, ele é empreendedor nato. Agora, ele precisa se organizar, não é? Precisa se qualificar, precisa trabalhar com mais planejamento, precisa de ajuda de um especialista, precisa aprender, às vezes, a recuar
para avançar um pouco mais lá na frente. A taxa hoje de mortalidade no Brasil, ela é assustadora. Então, a mortalidade de empresa é grande. Abre muito, só que em um ano fecha praticamente a metade. E a gente vai ver, é gestão, é controle, e aí é muito endividamento. Então aquele sonho acaba se tornando um pesadelo por conta de uma má gestão. Até nesse aspecto você tem que estar muito atento, né? Vai empreender, tem que ter muito planejamento, né, Muito planejamento. Uma das questões que tem assumido uma dimensão no Brasil muito grande é a visão dos recursos humanos como estratégico e não como um simples órgão dentro da empresa, um staff dentro da empresa que ele só está ali para executar o trabalho. Aquela coisa burocrática, não. Tem que ser um pouco mais. Recursos humanos dentro das organizações assumiu, a gente vem falando isso já de 20 anos para cá. Mas no Brasil de 10 anos para cá, né, Rabi? Que a gente está vendo essa mudança de fazer o planejamento e entender que, olha, as pessoas precisam participar desse processo de crescimento organizacional, do desenvolvimento organizacional. Vamos dar um exemplo. Nós estamos nessa onda agora de mudança de matriz energética, de buscar veículos sustentáveis, veículo elétrico. Ok, a tecnologia está aqui. O que você está fazendo para capacitar os seus colaboradores para lidar com essa nova tecnologia? Então não dá para eu falar assim, eu vou abrir uma empresa para trabalhar com veículos elétricos. Tá, e as pessoas precisam ser capacitadas. Exatamente. E, aliás, o maior ativo dentro das corporações é o ser humano, né? É a pessoa. Né? Exatamente. Então, ela precisa ser muito bem acompanhada, né, Rabi? E como o nosso amigo falou aí, há um tempo atrás não se via tanta importância, Cláudio, como recursos humanos. Hoje ele é estratégico. Porque o que acontece? Você tem na empresa o departamento pessoal que cuida da parte burocrática, folha de pagamento, a papelada. E você tem o RH que cuida das pessoas. Formar as pessoas, qualificar as pessoas, treinar as pessoas, fazer as pessoas se desenvolverem como excelentes profissionais. E o que acontece nas empresas é que a gente tem um departamento pessoal e não tem o RH. Aí fica complicado. Aí não tem condições, cara. Então o empresário ele tem que puxar o RH para o lado dele, assim como o financeiro. O empresário lida com o setor financeiro com o braço direito. Exatamente. Né? O RH tem que estar comigo. O RH vai trabalhar ali também a gestão, junto com o empreendedor, né? Não é um simples departamento. Não é um simples departamento. Fran, aprofundando um pouco mais esses dados, inclusive tem até um recorte de nível de estado, né? Sim. Do Espírito Santo. Vamos colocar na tela novamente aí, produção, para a gente ver, porque eu acho que são dados bacanas a gente comparar. O estoque de empregos no Espírito Santo, de 2020 a 2024. Nós estamos falando de 909 mil hoje e em 2020, 740 mil. A gente deve ter algum impacto ali na pandemia, mas a coisa continuou crescendo. Continuou crescendo. Incrível, né? Nem a pandemia conseguiu atrapalhar tanto. Né? Como se imaginava. Isso aqui é o nível de Estado, né? Nível do Estado. Então, a gente percebe que apesar das dificuldades, nós temos demissões, né, uma quantidade maior de pedido de demissões, isso é no Brasil inteiro e tudo, mas tem se mantido a quantidade de vagas. Né, daí para crescer. Então, nós temos uma situação que você não tem como repor isso. A força produtiva está aí, mas infelizmente a gente tem esse grande desafio. Né? Rabi, agora, é qualificar, né? Pegar aquele bom funcionário e qualificar ele ainda mais, remunerar bem, imagino também, dar boas condições de trabalho para que você não perca ainda mais mão de obra, né? Com certeza. A empresa ela precisa mais do que nunca se reestruturar em qualificação, em melhorar ali o ambiente, em ter uma liderança presente, que acompanha, que valoriza, que reconhece os esforços, que elimina pessoas, Cláudio, que criam um clima pesado, tóxico dentro da empresa, que às vezes uma pessoa só, ela contamina todo o time. Tudo a perder muitas vezes, né? Tem que achar onde está essa laranja podre aí, tirar do cesto ali, né? Gente, nós fizemos uma reportagem essa semana com o Senac, né? Que tem um trabalho fantástico de treinamento, em que mostrou um crescimento
de contratação de jovens menores, aprendizes, né? O Senac tem expertise nessa área. Então, houve um aumento de 20% nesse início de ano para cá. Ou seja, as empresas também estão indo lá buscar os mais jovens, até porque não está encontrando mão de obra. Não tem jeito, Cláudio. Você não acreditar nessa questão de que não, vai faltar mão de obra, não tem como mais. Você não pode negar o problema. Então a gente tem que ir onde? Ir lá na base, na formação do indivíduo. É para que ele entenda que não há sucesso se não houver engajamento, não houver trabalho, e nós precisamos repor. Nós estamos com falta de engenheiros. Nos próximos 10 anos nós temos sérios problemas. Surgiram outras engenharias aí. Outras engenharias, exatamente. A boa parte desses que estão entrando no mercado de trabalho agora não terminarão nos mesmos cargos. Até porque surgiram outras oportunidades. Quem imaginava que ia ter especialista em inteligência artificial? Não, daqui a pouco engenharia e em IA, né? Piloto de drone. Exatamente. Né? São profissões novas que vão surgir e que requer uma atualização. Então a gente tem que ir lá na base. Alguns currículos também estão defasados na formação de profissionais. Tem que se atualizar, e acompanhar esse desenvolvimento, essa caminhada. Acompanhar a tendência. Agora, existe um descompasso aí, o Cláudio, preocupante, porque o jovem ele tem uma expectativa. O que ele quer? Ele quer qualidade de vida, ele quer um trabalho leve, ele quer conforto, ele quer flexibilidade, certo? Ele quer trabalhar com marketing, ele quer trabalhar com tecnologia, ele quer... Enfim. E o que o mercado quer? O que as empresas precisam? Na base. Hoje não tem, Cláudio, açougueiro no mercado, no varejo. Não tem padeiro. Não tem pedreiro na construção civil. Você acha que esses jovens querem pegar essa profissão? Não vão querer. Então, daqui a 10 anos, isso vai ser um efeito dominó. Entendeu? Vai ter uma dificuldade de forma assustadora, como já está tendo hoje. Porque quando a gente fala em qualificação da juventude, a gente está falando do futuro da economia, da sociedade, do país. É mais ou menos aquele ditado, né? Já entrou no ônibus agora, já quer a janela. Já quer a janela. O jovem não quer começar de baixo, né? Então, já quer ser chefe, né? É isso aí. E o contexto, ele é preocupante. Então, acho que o governo precisa agora incentivar empresas com benefícios fiscais em relação a isso, né? Toda essa parte para poder despertar na juventude que o mercado está aí, precisa da mão de obra qualificada urgente. Eu penso que, as empresas precisam acompanhar esse movimento, né, e tá preparada. Agora, Eufran, até que ponto, por exemplo, porque muito se fala, a gente ouve, claro que de maneira empírica aí, enfim, nas conversas, de que, por exemplo, o governo federal ajuda muito, tem muito benefício social, aí a pessoa não quer trabalhar. Será que isso tem um fundo de verdade ou não? As pessoas não querem trabalhar ou, de fato... Nós temos... existem influências e requer estudos mais aprofundados. A gente nós trouxemos até algumas informações interessantes aqui. Existem pessoas que elas estão em programas sociais e que elas não têm a mínima condição de estar no mercado de trabalho. Não tenho dúvida. Isso é uma realidade. No Brasil, isso é uma realidade. É uma realidade. Esse é um custo que já vem de anos passados, de gestões. Uma herança que a gente não é muito boa. Mas tem gente que recebe os benefícios sociais e que, por causa da qualificação que essas pessoas têm, elas vão chegar num teto salarial que não é interessante para elas. Então o que vai acontecer? Ela vai manter o benefício social, vai utilizar um MEI de um terceiro, de um sobrinho, de um filho, de outra pessoa, e vai gerar renda. Essas pessoas estão produzindo. Elas estão produzindo. Só que são trabalhos que exigem menos qualificação. E é natural que quanto menor a qualificação, menos você vale no mercado de trabalho. O que fica claro é o seguinte: se você tem uma habilidade que ela é rara, você ganha mais por isso. Se você tem uma habilidade que ela não é rara, é igual para todo mundo. Genérica. Genérica, então qualquer um faz, seu valor é menor no mercado. Então, tem gente que está lá no Bolsa Família,
Tem gente que não tem condição de mercado de trabalho. A gente não pode pegar e falar que essa questão dos benefícios sociais eles têm que ser excluídos. Não, de jeito nenhum. Mas tem que ser monitorado. Porque e aí tem cabe gente às prefeituras fazer esse trabalho, né? Exatamente. De buscar saber. Rabi, é mais um desafio dentre tantos, né? Dentre tantos, E o poder público ele precisa olhar mais com carinho em relação à situação que os empresários estão passando hoje, Cláudio. A rotatividade é altíssima. Tem empresa aí que tem rotatividade de 70%, cara. Um ano você trocar. Sim. Ao custo que você tem com rescisão, Exatamente. Com recontratar um novo profissional. Eu vou te contar uma história. Dias atrás a gente conversava aqui com o pessoal do setor moveleiro e aí a menina do RH me dizia o seguinte, que estava contratando, só um exemplo bem rápido aqui antes de irmos para um intervalo. Um rapaz, tudo certo, foi no RH, preencheu lá os documentos, carteira de trabalho e tudo mais. Quando ele descobriu que teria que trabalhar os sábados, ele simplesmente mandou dar baixa na carteira. É muito comum. É muito comum. Mas eu não sabia que... Não, trabalhar aos sábados. Não, mas eu não quero, então não. Simples assim. Não, eu tenho clientes de consultoria aí que estão fechando padarias dia de domingo por conta da dificuldade de ter mão de obra para ir e frequentar lá o compromisso, né, da rotina da jornada. Professor, descansar no final de semana, todos nós queremos, né? E é merecido o descanso do trabalhador. Agora, nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Nem sempre. E essa mudança vai afetar alguns setores com mais intensidade. Padarias. O setor de bares, sim, de bares de Vitória está desesperado, não consegue. Restaurante não tem mão de obra. Gente, são os desafios do mercado, né? Os desafios do setor produtivo, do comércio, do varejo, a construção civil, que está aí a pleno vapor. Agora falta o principal, que é a mão de obra, é o ser humano ali para executar esse trabalho. E daqui a pouco, depois do nosso intervalo, no segundo bloco, vamos falar também sobre a tecnologia que vem chegando, a mecanização e o quanto isso pode impactar nessa questão, porque o empresário tem que dar um jeito. Então, se não tem um trabalhador para contratar, ele vai botar uma máquina lá para executar o serviço. Voltamos daqui a pouquinho. Minha gente, com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre mercado de trabalho, qualificação, os desafios do setor produtivo e encontrar mão de obra, né? Tá escasso. A gente achava que era coisa do Espírito Santo, mas não. O Brasil todo passa por essa dificuldade. Aqui do meu lado, o professor Reufran Pereira dos Santos, mestre especialista em gestão de pessoas, e o Rabi da Gestão, consultor especialista em desenvolvimento pessoal. Reufran, a gente foi para o intervalo falando sobre a tecnologia, a mecanização, né? Muitas empresas têm lançado mão disso justamente para suprir essa carência, essa dificuldade em encontrar pessoas, né? Sim. Esse é um processo que é inevitável, não tem como parar isso. É uma necessidade em função da qualidade, né, e em função da necessidade que nós temos de produtividade. Eu vou dar um exemplo para você assim, muito interessante. Aqui em Linhares mesmo, você se lembra daquela época que a nossa empresa aqui de álcool queimava a cana e aí virava aquela névoa na cidade e trazia o pessoal de Alagoas para colher cana. Exatamente. Era uma prática comum. Comum, né? No Nordeste ainda tem. Ainda tem. Olha só essa questão. A produtividade de uma colhedora de cana hoje, né, eu já fui executivo do agronegócio, passa das 900 toneladas colhidas por turno. Então você vai falar aí de tirar aí 200, 300 pessoas dali. Mas aí quando você fala assim, não, a mecanização agrícola, ela desempregou, não, foi o contrário. A falta de mão de obra que forçou o investimento nisso. Aí você muda a tecnologia de plantio, espaçamento, você precisa capacitar melhor um operador, você não vai dar uma máquina de 2 milhões de reais na mão de qualquer um. Exatamente. Então você precisa qualificar. E um técnico para poder dar manutenção numa máquina dessa, ele leva no mínimo 3 anos para ser formado. E o salário dele não é R$ 1.500. Então é um outro desafio, Rabi. E aí as empresas elas lançam mão das ferramentas que têm para sobreviver nesse aspecto, né?
Para sobreviver. E hoje o empresário ele precisa estar alinhado à tecnologia, à tendência, os equipamentos que vão fazer com que o trabalho venha a ser executado com mais eficiência. A gente tem situações aí de viveiro, por exemplo, que tem a dificuldade de você encontrar mão de obra para estar ali fazendo aqueles sacos de muda, aquela coisa toda. Eu tenho um cliente ali numa Venécia que a gente fez um investimento alto em um equipamento de Dinamarca, né? Importado Dinamarquês, e tal. E aí o equipamento hoje substitui 80 funcionários. Então, a máquina trabalha com 6 pessoas. Como disse o professor Reufran, né? Enfim, não são equipamentos baratos, são caros, mas às vezes não tem outra saída, né? Você procura, não encontra mão de obra, tem que buscar alguém para fazer alguma coisa. E é uma tendência mundial, não tem jeito. E nós já vemos, alguns setores já avançam muito. A agricultura avançou bastante. Muito. Né? Vai desde a pesquisa científica para aumentar a produtividade. Né? Se a gente falar do café, né, de produzir, né, 20 sacas por hectare, né? Tá falando de 80 116 já alguns, né? Já temos em alguns lugares. E a forma de colher, né? Você já tem máquinas, pulverização com drone, que é bem eficiente. A gente está em plena colheita do Conilon, começou agora, na verdade, né? E o desafio que nós temos todos os anos, o produtor sabe disso, é encontrar mão de obra. Vem pessoas de vários estados aqui da região, né, regiões vizinhas, Bahia, etc., Minas Gerais, e ainda assim não dá conta. Não dá Você conta. tem que ter máquinas para poder fazer parte do trabalho. E tudo isso vai ter um impacto social. Você imagina que durante a colheita nós temos problemas de segurança, nós temos problemas sociais significativos. Você tem toda uma estrutura para oferecer para essas pessoas que vêm de fora. E aí você esbarra em legislação do trabalho, em qualidade de vida desse trabalhador, em responsabilidade que você tem. São garantias que você precisa dar para essa pessoa. Exatamente. Né? Inclusive o trabalhador rural, a gente sabe e elogia que o trabalho que é realizado pelo Ministério Público do trabalho, com relação às condições que essas pessoas ficam, né? E eu acho que a gente avançou muito nesse aspecto. Né? Avançou muito. Então, o trabalhador e o empresário, o dono da propriedade, o produtor rural, precisa também estar atento a esse contexto, né? Rabi, qualificação acima de tudo, né? A gente falou aqui dos menores aprendizes e o trabalho do Senac e de outras instituições é fundamental. Inclusive tem imagens aí, né, desse pessoal jovem. Eu não tive essa oportunidade tão cedo, já está me qualificando. Tive que pegar o primeiro trabalho que encontrei, né, na minha época, trabalho braçal, duro, difícil, mas hoje o jovem está podendo escolher, né, uma área ali que ele se identifica, se qualificar e ganhar um dinheirinho como menor aprendiz. Eu acho que as oportunidades vêm, a gente não pode desperdiçar, né? Não pode desperdiçar e a qualificação eu falo que é uma chave que vai abrir portas. Portas de oportunidades, portas de uma visão que você possa ter para empreender, para poder dar uma ideia ali onde você já está, ou um parente seu que tem um negócio. Então, não tem nada mais poderoso do que a qualificação. Aliás, Reufran, o Sindimol, né, representantes do Sindimol que estiveram aqui falando sobre a indústria moveleira, o braço social do Sindimol está fazendo um trabalho interessante com os filhos de trabalhadores da indústria moveleira, né? Mostrando para eles como é que funciona, já despertando ali o interesse por essa área, né? O papai trabalha nisso, né? Já aprendendo como é que funciona. Isso já existe nos Estados Unidos há muitos anos. Em 1930 nós já temos relatos de empresas que aplicaram esse tipo de trabalho, de desenvolver os filhos, as gerações seguintes para a sustentabilidade do negócio. Por isso que a gente vê nos Estados Unidos tem lá empresas com 150 anos, 200 anos, justamente por causa dessa continuidade. E é muito interessante, eu me lembro de uma em que a pessoa que estava recebendo na sede da empresa era um trabalhador com 102 anos. Nossa. Então ele estava lá na empresa, todo mundo, né, aquele orgulho. E os netos deles estavam trabalhando também eram trabalhadores na dessa empresa. Então eram engenheiros que estavam ali e foram formados ali dentro daquela empresa. Olha que bacana, né? Hoje a gente esbarra também na mudança de perfil das gerações. Claro, o mundo é diferente, né? O mundo é diferente. Então as novas gerações não pretendem ficar
mais do que 2 anos dentro de uma empresa. Agora, Rabi, você viu ali aquela juventude, né? Meninos de 15, 16 anos, né? Tendo essa oportunidade. Eu acho que a gente não, o que não pode é deixar passar, às vezes, uma chance de... Mesmo que seja um estágio ali remunerado, o valor não é tão grande, mas é uma oportunidade que muitas vezes abre portas, né? Sim, com certeza. É a porta de entrada que ele precisa aproveitar. Que dali é o pontapé inicial. Aliás, Eufran, a gente já viu muitas empresas, né? Empresas com perfil familiar, em que o proprietário, o dono da empresa, colocava o filho para aprender lá nas funções mais básicas, chão de fábrica mesmo, até subindo degrau em degrau, né? Então acho que isso é algo que a gente precisa resgatar também, né? Sim. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de grupos empresariais em que... Eu posso falar do saudoso Antenor Piana. Sim. Né, tive a oportunidade de ter trabalhado com o seu Antenor Piana, em que ele trouxe o filho dele para dentro da empresa no nível de gerência lá abaixo de diretoria, para ser preparado pelos gerentes que estavam ali. Para ir galgando pouco a pouco, né? Então isso ajuda na formação. Nós temos outros e outras aqui também, que eu tive a oportunidade de ser professor e estar ali junto com ele dentro da empresa, em que ele assumiu um grupo empresarial que hoje fatura mais de 1 bilhão, olha só, entendeu? Né? Empresa daqui da cidade. E houve essa transição, houve esse trabalho de sucessão, mas não é uma tarefa fácil, porque há o choque, né, de gerações diferentes, há uma percepção diferente de mercado. Então, se você criar um herdeiro na ostentação, você vai perder sua empresa. Não tenho dúvida, vai perder sua empresa. Então, se você criar um herdeiro que ele entende o valor do dinheiro, entende o valor do empreendimento que ele tem, aí o negócio é diferente. Compreende como que aquele mecanismo funciona, porque uma empresa é complexo o funcionamento de uma empresa, né? E as gerações seguintes são as grandes responsáveis por ou alavancar muito ou paralisar todo o trabalho. Rabi, para quem está no mercado de trabalho aí e quer melhorar, né? Quer melhorar o seu posicionamento no mercado, continuar qualificando sempre, se qualificando? Continuar se qualificando. Eu diria que um ponto principal, Cláudio, é a comunicação. Melhora a comunicação. Melhora o tom de voz, melhora o trato com as pessoas. O líder, na hora que vai corrigir o colaborador, a maneira como ele fala, sabe? O ambiente, se ele está falando na frente de alguém ou não. Então, a comunicação é um ponto principal para você já começar a ter mais admiração, respeito no mercado. E aí você vai se aprimorando a capacidade de liderança. Você precisa fazer uma formação, ler sobre liderança, entender que as empresas precisam de pessoas que têm capacidade de resolver problemas, atitude, iniciativa para ir resolver problemas. Então, são vários caminhos que os jovens, né, as pessoas precisam se qualificar para poder entrar nas empresas e agregar, e resolver, e ajudar a somar. O Rabi falou dos jovens, e agora para aqueles já com um certo tempo de casa também, é importante isso, né? Ter proatividade, né? Comprometimento. E assim, nós temos uma questão importante, que até então a gente falava que são os mais jovens, você tem uma dificuldade maior com comunicação, não quero trabalhar no sábado, não quero fazer determinadas coisas. Só que nós temos o pessoal 40 a mais, que já viveu e que já tem uma certa experiência e que você tem que tomar um cuidado como lida com essas pessoas. Por causa do conhecimento já acumulado. É outro trato, né? É outro trato. Apesar da gente ser um pouco, eu diria, mais calejado, né, Cláudio? A gente já está acostumado com reunião de diretoria, que o pessoal dá soco na mesa, não é brincadeira. Né? Quanto falta resultado, né, não fica bom para ninguém. Então, a gente tem uma capacidade muito maior de lidar com esses cenários difíceis. Todavia, a gente já tem a licença poética de dizer o que pensa. Então, a gente já tem a liberdade para falar assim, olha, isso eu não faço, isso está errado e pronto. Então tem que tomar um cuidado em como lidar. E aí você tem do outro lado, né, o jovem que está começando e quer sentar na janela, e você tem do lado de cá quem tem experiência, que produz e que fala assim, olha, já chegou a hora de eu desacelerar.
Então são dois extremos aí. Para o empresário não está sendo fácil, não. Não tá brincadeira aí, Não Rabir. está Não está brincadeira. sendo fácil, não. E vai parar no colo da liderança, porque é ela que tem que conciliar Sim, tudo isso, né? Colocar os valores da empresa acima de qualquer particularidade individual de qualquer É funcionário. o treinador que está na beira do gramado ali, vai né? sobrar para ele ali, né? Colocar a bola no chão e dizer, gente, é aqui, ó. Esse espírito de liderança, né, de estar atento às nuances ali da empresa, acho que o líder nato ele precisa saber disso, né? Ele precisa entender e ver, olha. E antecipar, a gente às vezes percebe aí, ele é líder, é encarregado, é supervisor, mas está na operação. Ao invés de ele estar ali observando, acompanhando, verificando, antecipando, está ali na operação. Vou te dar um exemplo, supermercado, você tem ali o hortifruti, você tem todo mundo ali arrumando as bancas e você tem um encarregado do hortifruti. Aí ele está ali arrumando a banca também. Ao invés de ele estar verificando como é que está o trabalho das pessoas, a qualidade. Ele põe a mão na massa. Ele põe a mão na massa. Não tem nada errado ele pôr a mão na massa, mas ele não é pago para isso. Para ser líder, acompanhar, não é isso, professor? Exatamente. E aí acontece isso, a gente tem as empresas que não evoluem porque o líder ele não toma o papel dele como líder, como gestor. Ele entra na armadilha da operação. E eu imagino que ter bom relacionamento, acho que reciprocidade, respeito, isso é fundamental para ser um bom líder também, né? Sim, isso é inegociável, né, Abi? É inegociável. As pessoas dentro da organização, elas precisam estar conectadas, né? Hoje a gente não pode mais falar de um trabalho isolado, cada setor concorrendo com um setor diferente. Não dá para falar mais nisso. Né? As pessoas têm que estar conectadas e entender que lá na ponta tem alguém que vai receber seu produto ou serviço. Nós estamos falando hoje muito de orientação para o cliente. Exatamente. E para isso você tem que agregar todos com esse ideal. Então, desde o sujeito do TI até, né, a pessoa que está cuidando do cafezinho, ela tem que estar pensando que lá na frente tem um cliente que vai receber um produto ou serviço dessa organização. Então, fazer com que as pessoas entendam isso depende de uma liderança, como disse o Rabir, que esteja atenta a essas mudanças no mercado, que esteja atenta aos diferentes perfis de pessoas. Tem que ser alguém muito refinado, tem que ter muita visão, né? E precisa saber contratar bem. Se não contratar bem, tem dificuldade. Meu amigo, para contratar é complicado, para destratar ou descontratar também é complicado, demitir não é fácil, né? Isso traz um desgaste para a empresa, né? Traz um prejuízo, uma dificuldade. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Bem né? pensado. Você falou em contratar bem, só uma história aqui, Cláudio. A gente foi numa loja uma vez, né? E aí os vendedores tudo parado ali, sem movimento na loja. Aí, como é que tá as coisas? Tá ótimo, tá maravilha, não entrou cliente nenhum. Tá... Que continue assim, né? Então a contratação, contratou pessoas que não têm ambição para vender, não tem preocupação. Aliás, a gente vê hoje uma realidade no varejo, por exemplo, que às vezes a loja está até vazia, mas o vendedor está vendendo. Como? Está ali ligando, está mandando via WhatsApp um produto novo que chegou. Eu acho que tem que ter essa proatividade, né? Tem que ter essa visão. Sim. E, mais uma vez, ter conhecimento de ferramentas de produtividade. E esse perfil vem mudando, os perfis de cargo vêm mudando ao longo dos anos. A exemplo disso, eu falo muito com meus alunos de administração. Olha, se você acha que você terminou uma faculdade e você vai sentar na janela e vai ter um bom salário, isso já foi um diferencial competitivo. Acabou. Agora você tem que ter uma faculdade, uma pós-graduação e a sua atitude. São 3 coisas: conhecimento, habilidades e atitudes. Nós contratamos por conhecimentos e habilidades e demitimos mais de 85% das pessoas por causa das atitudes. Então você conhece, sabe fazer, mas não quer fazer da forma que precisa ser feito. Aí não serve. Não serve para as organizações. Então eu vejo jovens que não sabem, conhecem, eu falo assim, olha, eu utilizo a internet, tudo, mas qual ferramenta de produtividade você está utilizando? Não tem produtividade. Você não utiliza, não sabe utilizar
sabe utilizar a rede social, mas que utilidade isso vai ter para a vida prática dele se ele não for um profissional da área? Tudo bem, eu não estou dizendo que o sujeito que trabalha com a rede social ele não tem valor. Não, tem o valor dele, é muito importante, dentro que se propõe. Mas não dá para todo mundo trabalhar com rede social. Então nós temos outras habilidades. Então você precisa conhecer de outras ferramentas e aí não sabe utilizar uma calculadora. O administrador que não sabe utilizar um HP2C, um administrador que não sabe usar um Excel, um administrador que não sabe se comunicar. Ele precisa se comunicar. Vai ter dias que você vai lidar com pessoas que elas não querem e não vão fazer. E se você não tomar uma atitude, vai contaminar aqueles que querem e vão fazer. Aí traz um problema geral na empresa, né? Pessoal, mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco, os instantes finais do Bate-Papo das 6 desta sexta-feira. De volta com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, instantes finais do nosso programa de hoje, falando sobre qualificação, mercado de trabalho, os desafios das empresas, né, com relação à mão de obra, está cada vez mais escassa. Gente, assim, para a gente mostrar, talvez, eu queria que vocês me mostrassem pelo menos uma luz no fim do túnel, né? O que a gente pode esperar no futuro, né, nos próximos anos com relação a isso. Reufran nos falou aqui que a tendência é que o mercado continue aquecido, né? A contratação continue, né? As contratações continuem aquecidas. Agora, para o empresário que está nos acompanhando agora, o que ele pode fazer para poder se desviar desses obstáculos aí, né? Em contratar? Bom, a primeira coisa, a gente estava começando a falar desde o início, né, Rabi, de analisar o seu negócio. Normalmente, quando você vai para dentro do negócio e vai avaliar a sua produtividade, você descobre que você tem problemas de produtividade. Eu tive um caso muito específico, há coisa de 3 anos, numa empresa que o empresário estava reclamando. Não, eu não tenho produtividade. Eu falei para ele, olha, você precisa melhorar a sua produtividade e você não precisa de 30% das suas pessoas. Nossa, mãe. Aí não, foi para o conselho de gestão e ficou... Vamos avaliar isso aí. Vamos avaliar. O que aconteceu? Hoje a empresa cresceu o faturamento em 4 vezes e ele continua com a mesma quantidade de pessoas. Qual era o problema? Processo. Os processos internos estavam tão desorganizados, defasados, que as pessoas ali dentro queriam produzir, mas não tinham como produzir. Faltava ferramenta, faltava conhecimento, faltava gestor, e nós trabalhamos toda a cabeça dos gestores, capacitamos os gestores para que eles pudessem dar condições para o pessoal trabalhar. Imagine a seguinte, vamos fazer uma analogia. Imagine um corredor de Fórmula 1 que precisa trocar os pneus e os caras que estão ali no box não sabem trocar pneu. Ou que uma ferramenta falhe na hora de trocar o pneu. Vai tudo por água abaixo. Né? Ou o fornecedor de pneu não entregou o pneu no tempo. a tempo. Então, são processos. E o que mais a gente vê é falha em processo. Falha em processo. É voltar para dentro da empresa e olhar o que eu posso melhorar de automação, mecanização, mas que eu dou para o meu colaborador ferramentas para eles serem mais produtivos. Eu vejo às vezes o varejo reclamando, olha, tá faltando gente, mas aí você vê que falta paleteira, falta empilhadeira, falta equipamento para transporte. São coisas básicas. Né? E às vezes um detalhe, uma nessa cadeia aí, uma que não funciona bem, né, Rabi? Põe tudo a perder, né? Complica ou sobrecarrega demais. Sobrecarrega, né? Ou até a imagem da empresa ela fica comprometida. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você chega numa padaria. Você pede lá um cafezinho com pão com manteiga. A menina vai te dar o pão em cima daquela bandeja de isopor. Igual aquela que você compra queijo e presunto. Sim. E com a xícara ali de qualquer jeito em cima da mesa. Só que a empresa tem um padrão de colocar no pires, de vir numa bandeja, de ser bem servido. Aquela falta de talvez instrução ou comprometimento da funcionária, né? Ou falta de um padrão claro,
aquilo comprometeu toda a imagem da empresa. Exatamente. O cara olha assim, não é possível que eu estou vendo isso aqui. Então a empresa talvez ela tenha uma estrutura boa, né, ar-condicionado, né, um ambiente confortável, tem um produto de qualidade e tem um funcionário que está quebrando um padrão, um processo, um método. Nessa cadeia aí. Nessa cadeia. Agora eu vou te falar de algo, assim, eu estou falando como consumidor, que para mim é o principal e que acho que derruba qualquer negócio. É o tete a tete, o atendimento humano. Como que o atendente te aborda, né? Essa reciprocidade, se não tiver... O atendimento, ele sempre foi no passado e sempre vai ser no futuro, no presente, a peça fundamental em qualquer negócio, Cláudio. Porque o ser humano, por definição, ele tem a necessidade de ser acolhido, de se sentir valorizado, respeitado. E aí você chega no estabelecimento, aquele contato olho no olho, tem que ter. Qual o preço desse produto? Não sei, vê aí. Procura lá na outra seção. Né? Aí fica difícil. Fica difícil. A habilidade humana. Daqui para frente, uma habilidade que a gente vai valorizar ainda mais é a habilidade humana. A capacidade do indivíduo lidar com situações difíceis e conseguir sair dessas situações difíceis de forma humana, planejada, porque isso requer planejamento, né? Você não consegue fazer isso sem aprender a fazer. A gente tem um limite, né? A gente nasce, tem algumas coisas que a gente nasce com essas capacidades, mas outras são desenvolvidas. Essas outras habilidades são desenvolvidas. E a habilidade humana dentro do nosso contexto de sociedade, você precisa estudar mesmo, porque hoje você tem uma diversidade muito grande de pessoas, comportamentos diferentes e necessidades diferentes. Então, não dá para tratar um cliente hoje, ou um colaborador, ou um parceiro comercial, da mesma forma que eu tratava há 30 anos atrás. Aliás, Rabi, em outras oportunidades, já citou isso aqui, né? Sem essa empatia, porque o cliente ele é a galinha dos ovos de ouro, né? Da empresa ali. Se o colaborador não tiver essa empatia, né? com quem é o seu principal ativo do tesouro, você põe o negócio a perder, né? Põe a perder e vai gerando um efeito dominó. Tem uma história interessante, é que a Disney, qual o papel dela? Criar um encantamento no atendimento. E aí teve um processo seletivo, quando o cara chegou na sala, Cláudio, não, você está desligado, está dispensado. Mas ninguém conversou comigo, foi o que eu fiz? Na hora que você entrou, tinha um jardineiro, você não cumprimentou ele. Tá vendo? Então, aquilo ali é um ponto principal pra gente. Então você vê, então que... Nos detalhes, né? Pequenos detalhes. Né? Da necessidade humana, das qualidades humanas que precisa ter. Gente, muito bacana essa conversa de hoje, falando sobre qualificação, mercado de trabalho, as mudanças, né, que o mercado nos apresenta aí, essa nova mão de obra, esse novo perfil de trabalhador em que as empresas precisam se adaptar. Agora, o trabalhador também tem que se adaptar, se qualificar, buscar sempre melhorar no mercado de trabalho. Quero agradecer muito aqui a presença de ambos. Rabi, obrado, viu, pela presença. Obrigado mais uma vez, Cláudio. Participação. Professor, mais uma vez, obrigado. Volte sempre. É sempre um prazer. Quando precisar, eu estou aqui. Tá joia. E para você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha pela TV, Foz, canal 16.1, muito obrigado. Tem reprise deste programa no sábado pela manhã e também, claro, pelas redes sociais. Você pode compartilhar esse conteúdo com quem você quiser. Por hoje é só. Até a próxima edição. Até lá.